Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos à Sociedade Espírita A Caminho da Luz. Hoje encerramos as apresentações do mês de julho, como de costume, essa parceria amorosa e fraterna da 10ª União Regional Espírita. E para mim é uma alegria apresentar a Ariana, que vai falar de um tema muito pertinente, muito atual, um tema de urgência para a sociedade de uma forma universal, né? Nós precisamos resgatar os valores da família, de aprendermos novamente a conviver juntos, né? Vermos os nossos filhos crescerem. E hoje a gente vê que estamos enfrentando um desafio muito grande, né? Que as famílias, muitas delas, às vezes não faz sequer uma refeição juntos. Então tenho certeza que a Ariana vai nos trazer uma mensagem muito esclarecedora para nós que somos pais, tios, avós, irmãos. Então o amor necessita de ordem, né? Amados, que a força criadora, inteligência suprema, nos ampare a todos e nos guarde na sua paz. Uma noite especial, sem sombra de dúvida. Estamos concluindo o mês de julho com realmente maestria, com uma felicidade muito grande, porque conseguimos ajustar a agenda da nossa querida professora doutora Ariana Carvalho, e ela vai nos conduzir numa reflexão que faz parte de um projeto que a Regional faz todos os anos, tratando-se de família e educação dos filhos. Hoje é uma dessas etapas. Nós ainda iremos até dezembro. A cada bimestre nasce na CEPAL, em primeiro momento, e depois se espalha pela Regional. Hoje, a Sociedade Espírita A Caminho da Luz está recebendo uma dessas etapas do Família e Educação de Filhos, que vai tratar desse assunto, se o amor necessita de ordem e desafios da educação. Alguns dados importantes que a gente sempre faz a respeito dos expositores da Regional. Ariana Rodrigues da Silva Carvalho renasceu nessa existência em Caconde, estado de São Paulo, em 1977. Vinculou-se à doutrina espírita entre os anos de 1999 e 2000. E a sociedade que ela está mais afeta, vinculada, onde é a tarefeira da sociedade, a Sociedade Espírita Paz, Amor e Luz. Coordenadora de grupos de estudos, do grupo de apoio vinculado ao atendimento fraterno para a CEPAL, e colaboradora nas atividades de exposições doutrinárias, tanto da CEPAL quanto da Regional. Enfermeira, doutora, mestre especialista em cardiologia, atuando como docente vinculado à Universidade Estadual do Oeste do Paraná, Unioeste, campus de Cascavel. Como ela vai tratar desse assunto importante, se o amor necessita de ordem, a inspiração nos sugeriu um breve texto rápido da benfeitora Eros, através das mãos abençoadas do nosso Divaldo, e o livro, um opúsculo. Parece assim, né, sem muita importância, mas quando a gente mergulha nele, é de uma profundidade muito grande. A um passo da imortalidade. A lição fala sobre o amor e vida. Diz a nossa querida benfeitora: o sol escaldara o dia e o cansaço marcava as faces suadas. As primeiras brisas do entardecer corriam nos braços das árvores, amenizando a canícula. A figura do sábio se projetava além dos limites da clareira aberta no bosque, onde todos se encontravam. Pairavam no ambiente as ânsias de 1000 necessidades não explicitadas. Um jovem, arrebatado de olhar fulgurante, fascinado pelo amigo, pediu: diz-nos o que é o amor. Distendendo os braços em gesto afetuoso, como se desejasse a todos afagar, assim ele se referiu: o amor é a essência da vida. Tudo se move em torno do amor que provém de Deus.
As forças que governam os astros e movimentam as partículas, mantendo harmonia, decorrem da atração mecânica profunda do amor, que se manifesta em toda parte, como causa primeira da criação divina. Quando se dá, sem aguardar-se retribuição. Quando se perdoa, sem esperar o arrependimento do ofensor. Quando se ajuda a quem se recusa a progredir. Quando se ampara a quem não pediu apoio. Quando se compreende a ingratidão de uma pessoa amiga. Quando se posterga o próprio prazer a fim de propiciá-lo a outrem. Quando a indulgência habita o coração e a alegria de viver, se reflete em todos os atos. Encontrou-se o clima e a alma do amor, que passa a residir no país dos sentimentos. O amor não reclama, nem incrimina, não se cansa, nem exige recompensa, não se desespera, nem se irrita, não agride, nem domina os outros, não subestima, nem se subleva. É sempre uma bênção conciliadora e calmante, cujas nascentes estão em Deus. Os homens clamam pelo amor e ardem vitimados pelos desejos do ego apaixonado. Reclamam da solidão e não se acercam de outro solitário para os acompanhar. Pedem ternura e aprisionam nos seus cárceres de luxúria aqueles que se propõem envolvê-los com carinho. São escravos impondo submissão. O amor é um ato de libertação. Por isso quem ama é livre, missionário da liberdade dos outros. O amor se encontra no coração dos homens, porém nem todos se dão conta, assemelhando-se a determinado animal que carrega madeira de sândalo e joias muito desejadas e de alto preço, mas de cujo valor não se apercebe. A flor de lótus medra no lodaçal e se nutre da água que a mantém fresca. Assim também o amor frondeja nas paixões, mas nutre-se da água divina que flui do Pai Criador. Amor é vida. Perguntaríamos à nossa querida expositora, será que o amor se submete à ordem? Portanto, honrados, mais uma vez, vamos ouvi-la. Boa noite, tudo bem com vocês? Nós também estamos ótimos, graças a Deus. E honrados com a possibilidade de estarmos aqui também pela União Regional Espírita, reencontrando amigos queridos. Então, o Vanin já apresentou o projeto Família e Educação de Filhos, que também nos honra muito poder participar já há alguns anos. O amor necessita de ordem, desafios da educação. É o tema que nos coube hoje. Tudo se encadeia em um universo. Tudo. Desde o átomo ao arcanjo, ao anjo. Nada está fora do lugar. Nada. E aproveitando o raciocínio, a fala do nosso querido Haroldo Dutra Dias, quando esteve conosco aqui em Cascavel, nos lembrou que nós, seres humanos, somos colocados no universo no meio de uma dualidade. Quando muitas vezes nos permitimos baixar a cabeça, quando nos fixamos muito na nossa vida material, na nossa vida física, podemos ser tomados por um pessimismo avassalador. Olhamos muitas vezes a situação da nossa família no dia a dia. Quem não tem um desafio familiar? Olhamos o que acontece mais perto de nós, no nosso prédio, na nossa vizinhança, na nossa cidade, no nosso país, no mundo. A perda de entes queridos, a disputa por poder, a má utilização do dinheiro público.
o tipo de pensamento que ainda temos. E somos tomados por um pessimismo, se nos concentrarmos nisso tudo. Todavia, se nos permitirmos levantar os olhos, a fronte, e olharmos para o céu, veremos uma ordem absoluta. Os astros, as estrelas, nos seus lugares, são capazes de nos guiar. Como, por exemplo, aos navegadores, tamanha ordem. E pensando naquele aparente caos de que falávamos outrora, e essa total organização nos faz lembrar, nos faz pensar, questionar: quem está diante disso tudo? Quem é responsável por isso? E assim nos permitimos, quando nos permitimos, ser tomados por um otimismo na mesma altura, também avassalador. Porque dentro de nós está Deus, registrado na nossa consciência. Quem nos guia, nos orienta, quem permitiu e nos ofereceu Jesus, seu Filho, governador do nosso planeta, para vir nos servir de modelo, de guia, que nos disse: eu vos mandarei o Consolador prometido, que ficará com vocês para sempre. E estamos nós aqui, reunidos, conhecendo a doutrina espírita, o Consolador prometido, a terceira revelação, que nos consola, que nos chama a responsabilidade de que não estamos aqui por acaso, que os desafios pelos quais passamos são uma das formas de nos tornarmos melhor, de progredirmos. Afinal, esse é o objetivo de todos nós. Então, quando nos percebemos pessimistas, que nos permitamos lembrar que tudo está no seu lugar, que para cada ave tem o seu ninho, que cada coisa está em seu lugar. Olha lá, registrado para a gente, nessa obra de Emmanuel, Construção do Amor, cada ave em seu ninho. Que cada criatura vive onde lhe apraz e com quem lhe agrada. Aí vocês vão falar: epa, peraí, eu não estou onde eu me agrada, não. Eu gosto mais da família do vizinho. Olha a nossa percepção equivocada e limitada, mais uma vez. O Espírito Emmanuel aí nos aponta que esse agrado é no sentido de: esse é o melhor lugar para você. Cada um de nós está no melhor lugar para cada um e para quem está conosco também. Então procuremos a estrada do verdadeiro bem, que nos conduzirá à felicidade perfeita, de vez que, segundo o ensinamento do Evangelho, cada espírito tem o seu tesouro de luz ou o seu fardo de sombra, onde houver colocado o próprio coração. Onde está o nosso coração? Entesourado de luz ou exausto
pelo fardo que carrega. O amor necessita de ordem. De que ordem nós estamos falando? Aqui nós trouxemos algumas definições do dicionário para ordem, só para ver se nós estamos utilizando bem a palavra e se não a entendemos de forma talvez pejorativa algumas vezes. Olha lá, a ordem, ela tem alguns significados, por exemplo, disposição conveniente, conserto, arranjo, ato de indicar com autoridade. Aqui embaixo, qualidade, paz, tranquilidade, modo de ser, é uma categoria. Então, nós temos algumas definições para ver do que é que nós vamos falar. Espera aí. Fora da ordem, não está errado. Alguém poderia nos ajudar com a leitura? Fora da ordem? Não importa a ordem das letras. Dentro da palavra, basta que a primeira e a última estejam no lugar certo para que você entenda o que está escrito. Mas é uma fora de ordem mais ordenada que eu conheço. Hã? Tá mais fácil assim? Olha, a brincadeira, o exercício pra gente, qual que foi a intenção? Como que é seu nome? Sheila, é mais fácil ler o quadro de cima ou de baixo? Já pensou se ela dissesse de cima? Vai que fosse mais fácil, né, Sheila? Então, obrigada, Sheila. A intenção aqui é mostrar que, muitas vezes, no nosso dia a dia, nós vivemos o aparente caos, fora de ordem, mas a gente consegue se virar, a gente se entende. Só que aí, muitas vezes, nós deixamos de buscar a forma que seria muito mais fácil, porque a gente se acostuma com o caos. A gente pega o jeito, porque a hora que você coloca o slide, embaralha a vista, mas a hora que você começa a entender qual é a ideia, a coisa flui, não é verdade? Será que na nossa família nós estamos agindo dessa maneira? A hora que a gente se percebe na família, a gente se vê de forma desorganizada. Mas aí o dia a dia desorganizado nos faz tocar a vida daquele jeito, sem ordem, sem organização. Muitas vezes, um ocupando o lugar do outro, mas a gente acaba levando. E o que nós queremos tratar isso é com relação às nossas relações. E aí, o doutor Alírio de Cerqueira Filho nos propõe essa figura, em que ele trata que a família, ela é formada, a princípio, pelo pai e pela mãe, que são ali colaboradores e co-criadores de Deus junto à humanidade. E que, então, eles recebem o Filho como co-criadores e colaboradores de Deus, que naquele momento, então, estão como filhos, são filhos de Deus, estão como filhos do casal, transitoriamente, e que somos todos irmãos em humanidade. Que cada um labora o seu próprio processo. Cada um faz a sua parte e colabora, trabalha junto com o outro.
Então, essa seria a relação ideal para pais e filhos. Os pais, como co-criadores de Deus, representantes de Deus na terra, recebendo então quem naquele momento será o seu filho, irmão dele em humanidade, mas que na verdade somos todos filhos de Deus. E por que a gente apresenta essa figura? Para lembrar que a base da família está ali na mater paternidade. Quando vamos lembrar uma obra, um livro muito veiculado na mídia pelo Isamitiba, que é Quem Ama Educa, ele fala logo no início do livro, e surpreende muitos de nós, que fala assim: o que um pai pode oferecer de melhor para o seu filho é amar a sua mãe. Olha que maravilha. Porque é ali de dentro dessa célula que o filho, observando a relação, vai exercer a sua própria relação com aqueles dois e com os outros depois. Que exemplo nós estamos sendo? Então, lembrar que a mater paternidade, como nos lembra o Livro dos Espíritos, na questão 582, é um dever, mais do que isso, uma missão, uma responsabilidade, dar conta então desses que nos chegam. E como que está a nossa casa? Como que está a hierarquia dentro do nosso lar? Que lugar que nós estamos ocupando? Vale lembrar que nós fazemos parte de um sistema, que é o sistema familiar. Essa figura foi extraída do livro do Dr. Alberto Almeida, Pais e Filhos Fortalecendo Vínculos. Então, essas obras que eu estou citando são obras que tratam desse assunto que a gente está conversando hoje profundamente. Então, eu sugiro que cada um tiver interesse em torno da temática, que vá procurar essas obras, que nos orientam detalhadamente e que, frente ao nosso curto período juntos aqui, não é possível nós abordarmos tudo, mas é de uma riqueza imensurável. Então ele nos aponta aqui e nos traz na forma de figura que nós fazemos parte então de um sistema, que é o sistema familiar. Para nós lembrarmos e nos situarmos no sistema, nós podemos dar o exemplo do mobile, aquele brinquedinho, né, infantil, em que quando nós mexemos em uma peça, todo o restante vai ser afetado. Não tem como nós mexermos em uma peça sem mexermos no todo. Então, na família, pensem, nós conseguimos estar bem se nós percebemos que alguém do nosso sistema familiar não está bem? Se alguém está muito bem, também nos felicita. Então, olha aí o sistema. E que nós somos divididos em subsistemas. O subsistema conjugal, pelo homem e pela mulher. O parental, que aí eu já assumo a função de pai e de mãe. O subsistema fraternal, formado pelos filhos. E que aí, Alberto Almeida nos lembra que esse subsistema, ele vem a ser finalizado, formado de verdade quando nasce o segundo filho. E aí eu fiquei com a dúvida, que eu não tenho a resposta, mas quem sabe a gente, colocando muitas cabeças para pensar, né, a gente compartilha depois. O que
será que nós podemos pensar em torno dos nossos dias de hoje, em que muitos de nós nos organizamos apenas à vinda de um Espírito a quem nós podemos colaborar com Deus, co-criar com Deus e chamar de filho, um filho? O que será desse subsistema fraternal? Para que ele exista, a gente precisaria ter dois. O que será que a gente poderia pensar em torno disso? Então aqui o sistema familiar dividido nos seus subsistemas, e que nós trazemos a outra ideia dessa autora Diane Levy, que diz também que é interessante que entre os filhos, de certa forma, tenham o poder distribuído de forma igualitária entre eles, que a gente vai falar depois um pouquinho mais também. Mas o que a gente queria focar nesse momento? Essas fronteiras nítidas, importantíssimas para o sistema familiar. Então nós precisamos delimitar o papel de cada um dentro da família. Quem que é o pai, quem que é a mãe? Aí vocês vão pensar, a Ariana não está batendo bem, né? Como assim? Quem que é o pai, quem que é a mãe, quem que é o filho? Isso não é da natureza? Nós vamos ver que muitas vezes não. O guia daquela família é quem? Então a gente tem que colocar os limites, as fronteiras. Olha, nessa existência, quem está pai, quem está mãe nessa casa, nesse lar, sou eu. Aqui você é filho. Isso é muito interessante, porque muitas vezes nós tentamos agir como mãe na casa da nossa mãe. Não é verdade? E lá ela que é a mãe, lá nós somos filhos. Então olha a importância de nós sabermos que lugar que nós estamos ocupando. Como que é a hierarquia? E aquele negocinho desse tamanhozinho aqui chamado filho, erguendo o dedinho para a gente, querendo dizer para a gente como a gente toca o nosso lar. Espera aí, né? Aqui a mãe estou eu. Como que a gente está se distribuindo em torno disso? E aí o doutor Alírio continua dizendo para a gente que uma relação saudável deveria ser assim, que ele chama de relação vertical, consensual, amorosa, em que então o pai e a mãe estão organizados sobre os filhos. Então, quem dita como as coisas deverão andar ali são os pais. Nós não estamos falando de algo autoritário, então por isso os pais estão sobre e os filhos sob. Não é essa a ideia. A ideia da sobreposição aí é o do respeito e não o da autoridade. Ok? Então, por isso ele chama de vertical, porque existe uma verticalização nessa relação, mas um consenso, onde nós podemos trabalhar juntos de forma amorosa. E o que é essa amorosidade que ele trata? A vigilância, a observação de como as coisas vêm andando, ao que eu preciso dar mais ou menos atenção, e não só fora, mas principalmente dentro de mim. Ou seja, começar toda a organização por mim, porque aí eu consigo organizar tudo que está ao redor de forma amorosa, sendo também aí um bom exemplo. Ele apresenta para a gente
3 outras relações que são disfuncionais, desequilibradas, e que nós vamos conversar um pouquinho sobre cada uma delas. Esse livro, Não Espírita, foi uma leitura muito grata que eu tive, que ajudou a organizar alguns pensamentos, e que ela começa a obra já nos primeiros capítulos dizendo assim: olha só, a família não é uma democracia. E aí o pai e a mãe riem de orelha a orelha, né? Então nós precisamos, até pela nossa própria maturidade, mostrar quem conduz a relação naquele lar. Até porque nós vamos ver nas relações disfuncionais, quando nós percebemos um filho muitas vezes liderando ou tendo muita voz, aí impondo muito a sua própria vontade, isso traz muita insegurança para ele. Mas como? Insegurança? Sim. Porque a ideia que se tem é dos pais nos protegendo. E ele, filho ainda dentro do lar, é que está liderando tudo aquilo ali. E quando ele precisar de ajuda, quem que vai protegê-lo? E isso acaba gerando um transtorno psicológico de insegurança. E aí Emmanuel vem conversar um pouquinho com a gente, dizendo assim: olha só, a disciplina antecede a espontaneidade. Então nós não podemos deixar de lado, deixa ser como ele quiser, depois a gente conversa, depois a gente vê. Não. Disciplina. Disciplina e disciplina. Bastante conhecido de nós, não é verdade? Quando o Chico, conversando com o Emmanuel, pediu então para ele o que seria então crucial para o bom desempenho da tarefa. E aí ele respondeu. Então pensem, nós no nosso dia a dia, se nós não somos disciplinados para a coisinha mais básica, nós não fazemos espontaneamente. Para que aquilo se transforme em um hábito, nós precisamos ter, sim, disciplina. E aí vem o papel dos pais, porque os pais, sim, exercem grande influência sobre os filhos. Olha a nossa missão, dever e responsabilidade. Estamos cumprindo? Estamos, como nos aponta nessa questão de o Livro dos Espíritos, exercendo bem a nossa influência sobre os filhos, tendo em vista que influência existe, mas de que tipo? Positiva ou negativa? A gente vai influenciar das duas maneiras. Eu delimito uma fronteira para o meu filho que eu não dou o bom exemplo em relação àquilo mesmo? Eu falo uma coisa e faço outra? Por quê? Por quê? E aí a gente passa a viver uma relação disfuncional. Uma delas, a vertical rígida autoritária. Aquela que os pais se mantêm ali na hierarquia sobre os filhos, mas de forma rígida e autoritária. Aqui sou eu que mando, você faz o que eu estou falando que é para fazer, você não tem nem voz nem vez. Essa casa aqui é minha, enquanto você estiver aqui dentro, as regras são as minhas. Mas não. Aqui você não fala. Mas ainda bem que isso não existe, né? É só coisa para livro. Será? E aí vale aquela máxima: o que eu quero para mim, então é o que eu vou fazer para o outro. Será que é isso que eu quero do outro? Que eu não quero ouvi-lo? E muitas coisas
coisas, vejam se vocês concordam, com os nossos filhos, às vezes eles falam algumas coisas que você pensa, nossa, é isso mesmo, eu preciso me atentar mais. Muitas vezes eles mostram para a gente que aquilo que a gente falou para eles fazerem, a gente não está fazendo. E aí, o que acontece? A hora que a gente se percebe aí nessa corda bamba, a gente vai deixando, né? Tudo pode, tudo pode, tudo pode. E aí quando a gente se percebe sem norte, todo desequilibrado, todo desordenado, a gente quer botar ordem. De forma autoritária. Vem aqui, vem fazer isso, eu estou te mandando. Ué, mas estava uma desordem até agora. E aí agora vem de forma impositiva falar o que é que tem que ser feito? Não é assim que vai funcionar. Cadê a disciplina para que um dia nós possamos transformar em hábito e sermos espontâneos? Não é de uma hora para outra. A gente faz quase o tempo inteiro. Ah, não, deixa. Uma birra. A gente não quer birra. Então, pede uma coisa. Não. Começa a chorar. Não, não, não. Toma aqui, toma aqui. Porque a gente não quer fazer esse enfrentamento agora. E depois a gente quer no laço que seja do jeito que a gente gostaria. Não é de uma hora para outra. Não é fácil, é um desafio. Então a vertical rígida não funciona. E o que os autores que falam sobre os tipos de educação nos alertam? Aqueles de nós que muitas vezes fomos criados dessa forma, temos a tendência de fazer exatamente o contrário com os nossos filhos. E o contrário também não funciona. Liberar demais. Aí temos que ir em busca do equilíbrio. E aí, outra forma disfuncional de relação familiar entre pais e filhos é a vertical invertida. Quem está falando o que tem que fazer aí são os filhos. A gente vai onde eles querem ir. Se eles falam que eles não querem ir para a cama naquela hora porque eles não terminaram, não, mas amanhã você vai ter que acordar cedo para a escola. Eu não vou. Você não acabou de ouvir eu dizendo que não terminou ainda o meu programa? E fica. A gente não quer enfrentamento. Então, o que eles falam, o que eles direcionam, a gente é que vai atrás. E aí é a hora que a gente começa com as nossas muletas psicológicas. Personalidade forte esse moleque. Essa menina, líder, ninguém passa a perna. O que ela fala, tá dito. E a gente acha lindo. Até que chega a hora que não dá. Que aí cai para cima da gente. Aquela fofurice líder de personalidade forte está guiando a família. E aí a gente estranha. Por que essa fofurice é insegura? Porque no íntimo dela não era daquele jeito que ela queria. Ela queria era limite. E essa Diane Levy, que eu apresentei o livro para vocês, ela é uma psicóloga que diz que para as famílias que vinham conversar com ela, que vinham tratar com ela, e que ela orientava com relação à ordem, à hierarquia na família, que os pais tinham que ser firmes, não rígidos, autoritários, firmes com os filhos diante das normas de cada lar. Quando eles voltavam, sabe o que eles diziam para ela? Olha só, os meus filhos estão mais felizes. Eles precisavam da disciplina.
Aquela situação era a forma deles dizer para eles, para os pais, que eles precisavam de um limite, que eles precisavam ser cuidados, que muitas vezes aquele não que a gente fala para o filho e que dói no íntimo da gente, que a gente é um poço de culpa, né? Bendita a doutrina espírita que vem esclarecer para a gente que cada filho tem que ser tratado do seu jeito, que não é tudo igual mesmo, que existem as afinidades e as nem tanto assim, aqueles que têm facilidade para uma coisa e outra para outra, que eu vou ter que dizer muitos nãos e que esses nãos são extremamente importantes para que essa criança, esse filho, tenha segurança, venha a ter boas relações mais adiante. Então, como que a gente pode fazer? Não é para a gente se apegar de tudo quanto é lado na culpa porque a gente permitiu uma relação disfuncional no nosso lar. Não é essa a intenção. A intenção é a reflexão íntima de como que nós estamos conduzindo. E se eu não sou pai, não sou mãe, eu sou filho. Minimamente eu sou filho. E aí? Será que eu não estou lá no meu ninho junto com meu pai e a minha mãe, botando ordem em muitas coisas que deveriam ser da liderança deles? É a análise para cada um de nós. E aí a gente vê também a relação horizontal. Mas que maravilha, né? Todo mundo igual, não tem ninguém mandando em ninguém. Maravilha que nada. Cadê a relação do respeito que a gente estava comentando anteriormente? Só que muitas vezes a gente se equivoca. Me fala se vocês já não ouviram ou falaram, eu e meu filho e a minha filha, a gente é tão amigo. Pai, mãe, nossa, até esqueço. A gente é amigo, a gente sai junto, a gente troca de roupa. Não tem problema nenhum trocar de roupa, a gente pode emprestar. Mas qual que é o lugar que cada um está ocupando? O Dr. Alberto Almeida registra no livro dele uma mãe que ele, já sabedor da disfuncionalidade na família, tenta passar uma ideia de família perfeita para o terapeuta, dizendo que ela era muito feliz nessa relação de amizade com os filhos, com as filhas, eram meninas, e que ela nem se considerava mãe, ela nem era mãe. E aí o terapeuta respondeu para ela: elas também são órfãos de pai? Cadê a mãe nessa relação? Ela é irmã, não é? Cadê? Não tem. Imagine que conflito que deve ser para essas filhas. Tem a mãe e não tem a mãe. Olha que estranho. Então a gente precisa ter essa noção, porque para a gente ir em busca do equilíbrio, que maravilha a gente ir para uma festa com um filho, com uma filha, trocar ideia, mas como mãe, como pai, pai amigo, mãe amiga, não amigo amigo, eles já têm. Na família a gente é mãe e a gente é pai, naquele momento. Então a gente precisa estar de olho no exercício do poder no relacionamento entre pais e filhos. De poder mesmo. Poder no sentido de ser capaz de. Então o poder nos remete à capacidade que todo ser humano traz dentro de si. Todos nós precisamos ser capazes, hábeis, termos noção do nosso poder pessoal. Só viveremos em equilíbrio se exercitarmos o poder, exercitarmos a nossa capacidade. E aí tem um registro muito lindo nessa obra do Alberto Almeida, que mostra, que ele conta, que o pai estava então com o terapeuta, contando esse episódio para o terapeuta. Você não vai acreditar, eu saí com o meu filho e nós fomos a uma lanchonete, lanchar.
E aí, comemos aquele sanduíche, tomamos aquele milkshake enorme. E a hora que eu terminei o meu lanche, o pai contando, eu arrotei no restaurante, na lanchonete. A hora que teve aquele arroto, todo mundo virou para aquela mesa. Afinal, o pai não sabia aonde ele ia se enfiar. Afinal, não era hábito dele fazer isso. Saiu. E aí, todo mundo olhando para a mesa, o filho... Ops, desculpa pessoal. O filho. E aí ele fala, o pai, para o terapeuta: eis aí um bom filho. E aí o terapeuta fala para o pai: eis aí um bom pai. Então, olha que lindo isso. Olha que lindo. Olha o amor em consenso. O filho com respeito ao pai, sabendo que o pai ali ia se sentir muito inferiorizado se os jovens olhassem para ele e dissessem: nossa, um pai fazendo isso? O filho sabia que não era hábito dele. Se colocou no lugar do pai. Eis aí um bom pai. Olha como nós podemos utilizar bem as capacidades. Um pai que soube utilizar o poder dele, orientando o poder do filho. E o filho fazendo a análise do que seria melhor ali para aquele momento. De uma forma amorosa, seguindo, muito provavelmente, o exemplo do pai. Então, uma forma equivocada de usar o poder é com a onipotência, a prepotência, a impotência, e que não é o poder real amoroso. Então a gente precisa estabelecer sim limites no relacionamento. Vejam se vocês reconhecem, vejam se convence vocês a fala desse Senhor Jesus, que já tinha dito para a gente: seja porém a sua palavra sim, sim, não, não. O que diz passar vem de procedência maligna. Mas que malignidade será essa? Sim, sim, muitas vezes precisaremos fazê-lo. Não, não, muitas vezes precisaremos fazê-lo. Mas o que for sim, que seja sim. O que for não, que seja não. Porque quando nós ficarmos em dúvida entre isso tudo e passarmos essa insegurança adiante, aí está a malignidade. E aí vem o nosso querido Raul Teixeira nos esclarecer. Nossa, me deu uma tranquilidade quando eu o ouvi falar sobre isso, que ele comentou assim numa exposição dele, que os filhos pegam a gente de calça curta. E aí, mãe, posso fazer tal coisa? E às vezes é uma coisa que você não sabe se você vai deixar ele fazer aquilo ou não. E qual que é a tendência da gente? Sim, não. Só que você não sabe se aquilo ali é sim ou não. Então a gente não precisa falar sim ou não imediatamente. A gente fala para ele: eu vou pensar. Não é simples? Por que será que a gente não faz isso, né? Ou usa pouco. Espera aí que eu vou pensar. Aí dá tempo de acalmar os íntimos, fazer uma oração, pedir orientação, porque vai mais além do que posso comer isso ou beber aquilo, né? Quantas coisas a gente precisa que o nosso sim vai fazer muita diferença e o nosso não muita diferença naquela caminhada. Então, mas que tenha limite no relacionamento, sim ou não. Porque nós somos o sal da terra. Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como restaurar o sabor? Nada melhor do que essa frase, do que essa máxima registrada
no Evangelho de Mateus, para se aplicar à família. Não dá para comer um saco de sal de uma hora para outra. Não dá para educar de uma hora para outra. Não dá para vencer os desafios de uma hora para outra. Nada é de uma hora para outra. Por isso, passamos por aqui inúmeras vezes. Essa pluralidade que nos é permitida. Então, que possamos comer o salzinho da família, o temperinho da família, na medida que não nos faça mal. Que seja pouco a pouco esse consumo, para que não seja sem sabor. Muitas vezes, além do sal, vem uma pimentinha, né? Família apimentada, mais ou menos. Mas não adianta a gente querer comer a comida do vizinho. Não adianta a gente querer viver na família do vizinho. A nossa responsabilidade é com aquele grupo. Então, que possamos temperar na boa medida esse nosso relacionamento. Mas a gente precisa apresentar Jesus para nós mesmos, para esse pessoal que vem com a gente. Olha lá, se teus filhos estiverem ainda sob a tua tutela, não creiais na validade do conceito de deixá-los ir, sem religião, sem Deus. Como lhes dás agasalho e pão, medicamento e instrução, vestuário e moedas, oferta-lhes igualmente o alimento espiritual, semeando no solo dos seus espíritos as estrelas da fé, que hoje ou mais tarde se transformarão na única fortuna de que se disporão ante o inevitável trânsito para o país dos além-túmulo. E por que a gente chama a atenção para isso? No Encoraje, nesse encontro de jovens que acontece no período do carnaval, em outros momentos, em específico esse que eu estou falando de vocês foi no período do carnaval. Os monitores desse encontro, em reunião após o Encoraje, perceberam que, de maneira geral, os jovens não conheciam Jesus. Eles conheciam passagens, mas que a hora que eles iam conversar no grupo sobre aquelas passagens, eles falavam: Jesus? Não, eu já tinha ouvido falar assim, não sei por quem, mas eu não sabia que era de Jesus esse pensamento, não. Precisamos apresentar Jesus para os nossos filhos. Eles passam a falar mais de Jesus. É muito interessante e acalma muito o coração da gente. Hoje pela manhã, quando trocava minha filha, e aí compartilho a minha alegria com vocês, eu tenho 2 filhos, a Lívia de 4 anos e o Vicente de 1 ano. E aí o Vicente fazendo a baguncinha dele ali do lado, enquanto eu trocava a Lívia para que a gente saísse de casa. E aí a Lívia falou assim: ai mãe, mas que cutie, né? Que coisinha fofa. Você sabe que eu queria um irmãozinho bem assim, com essa carinha e com esse nome. Aí eu falei: verdade, filha? Aí ela falou para mim assim: mas não é que Jesus acertou? Olha que fofa! Mas não é que Jesus acertou? Aí eu falei: filha, Jesus não erra, né? Já que ela falou no Jesus, eu queria falar Deus não erra, mas já que ela foi na linha do Jesus, eu mantive. E foi tão gostosinho isso. Aí depois o meu marido veio agora no final da tarde me falar que ela falou a mesma coisa para ele. Hein, pai, não é que o Vicente é um fofo? Ainda bem que Jesus mandou ele pra gente, né? É do jeitinho que eu queria. Aí eu falei: ai, que gostoso ouvir isso. Então vamos dar mais Jesus, vamos depositar mais Jesus, né? Vamos apresentar Jesus para os nossos filhos.
para que eles tenham como exemplo. Se a gente não estiver indo tão bem, que eles se agarrem no exemplo de Jesus, ou que ajudem a nos alertar de forma consensual, amorosa. Olha, mãe, olha, pai, não é assim que Jesus faz, né? Muitas vezes a gente vê os pais chegando na casa espírita porque os filhos vêm para evangelização. E não os pais vindo para trazer os filhos. Não, os filhos vêm para a evangelização e trazem os pais depois. Olha isso. Mas a informação não basta. Técnicas psicológicas, metodologias da educação, somos muito estudiosos. Mas e o amor? Como é que a gente está aplicando o amor? Esse amor que o Vanim leu para a gente na mensagem. Incondicional. A gente está em busca dele? O amor tem escasseado nos processos modernos da educação com lamentáveis resultados. Joana de Ângeles orienta a gente. O amor que possui os elementos essenciais para uma empreitada feliz. O que a gente tem feito? Amado ou utilizado só as técnicas e os métodos de educação? Que possamos ir em equilíbrio, caminhando juntos. E que a gente faça essa análise amorosa para com a gente. Se nós estamos realmente nos esforçando ou estamos dizendo só de lábios que estamos fazendo o nosso melhor. Porque reconhece-se o verdadeiro cristão, o verdadeiro espírita, pela sua transformação moral e pelos esforços que faz para domar as suas más inclinações. Então, se percebermos nesse momento que podemos ser pais melhores, mas que ontem, no passado, a gente não foi tão bom assim, que saibamos reconhecer e ter compaixão da gente mesmo, de que naquele momento era o que a gente entendia ser o melhor. Mas que, graças a Deus, que crescemos, que evoluímos mediante um esforço, para que hoje a gente possa dar, então, uma melhor orientação. E veja se tem frase mais atual para a gente. Senhor, dai-me força para mudar o que pode ser mudado. Mas o que não pode ser mudado, dê-me resignação e sabedoria para distinguir uma coisa da outra. Francisco de Assis, mais atual, não teria. Então, Jesus propõe para a gente, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, abandone o seu egoísmo, que é melhor lugar do que na família para nós irmos burlando o nosso egoísmo, lapidando o nosso egoísmo. Tome a sua cruz de cada dia e me segue. E me segue. Então que possamos cada um de nós, com um olhar amoroso para nós mesmos e para o nosso grupo familiar, lembrarmos que nós estamos aqui por um tempo determinado. E que possamos fazer o melhor de nós nesse tempo determinado. Que nada está fora do lugar. Que nós estamos em completa ordem, por mais que muitas vezes pensemos estar existindo o caos. Que lembremos de erguer a nossa cabeça a Deus, já que nos referimos e nos remetemos a Ele ainda olhando ao alto. E que pela ordem das estrelas retomemos Deus em nós. Que possamos pegar a nossa cruz de cada dia, o nosso desafio de cada dia, lembrando que isso é a ponte para a transposição do homem velho para o homem novo. Da pessoa que já não queremos ser para aquela que idealizamos. Mas que esse ideal saia dos nossos sonhos e venha a ser nessa luta com Jesus a nossa dianteira, a nossa realidade, pouco a pouco. Que abandonemos as reclamações,
abandonemos, que não faça mais parte do nosso dia a dia, que nos situemos dentro da nossa família, como também aqueles que estão conosco, agradecendo ao Pai a oportunidade daquele grupo familiar, agradecendo. E é finalizando que eu também agradeço a cada um de vocês, que a mensagem possa ter tocado aos seus corações, aos nossos corações, da maneira, na proposição crística. Muito obrigada.